Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Ele pediu para me falar sobre um tema aqui hoje. Vamos ver quem adivinha o tema. Acima da média. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículos 9 e 10. Minha versão está um pouquinho diferente aqui, tá? Diz assim, ó. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Vamos mudar isso daqui, eu vou parafrasear, tá? Houve um homem chamado Jabes, que foi uma pessoa acima da média. Diga comigo, houve um homem chamado Jabes, que foi uma pessoa acima da média. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Porque há um Deus no céu que atende as nossas orações. Amém? Pai, abençoa a leitura da sua palavra, fala conosco aqui hoje, que essa quarta-feira, meu Deus, possa realmente ser uma quarta-feira de vitória, de grandes vitórias para todo esse povo que está reunido aqui, colocando a sua fé, a sua esperança no Senhor, meu Pai. Abençoa-nos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, antigamente, lá no tempo do pastor Ricardo, quando você ia num domingo almoçar na casa de uma pessoa, a pessoa te recebia em casa, servia um almoço. Depois do almoço, as pessoas iam lá para a sala, sentavam na poltrona, começavam a conversar, passava-se um cafezinho, servia um café, e não demorava muito para o anfitrião puxar o álbum de fotografia dele. Começava com aquele álbum do casamento, que vinha num estojo de veludo vermelho. E aí começava a mostrar as fotos e começava a puxar álbum de fotografia. Era comum as pessoas passarem uma tarde de domingo vendo fotografias. Porque naquele tempo não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha Facebook. Se você ligasse a televisão no domingo à noite, no domingo à tarde, era só Silvio Santos vem aí. Então as pessoas passavam a tarde ali conversando, olhando os álbuns de fotografia. E interessante o seguinte, quando a gente vai ver uma foto, alguém te mostra uma foto, seja uma postagem de um culto na igreja, seja uma postagem qualquer no Instagram ou um álbum de fotografia, a primeira pessoa que a gente procura na foto somos nós mesmos. Deixa eu ver se eu estou aqui na foto desse culto. Aí depois, se você encontra, você ou não encontra, você procura pessoas conhecidas. Deixa eu ver se tem alguém conhecido aqui. E por que a gente faz isso? Porque existe uma necessidade no ser humano de ser participante de alguma coisa. A gente tem uma necessidade de se sentir querido, de se sentir especiais, é uma necessidade universal de se sentir parte de alguma coisa. E os israelitas não eram diferentes. O livro das Crônicas mostra aos israelitas como é que eles se encaixavam no plano de Deus. Esses livros mostram os princípios de se pertencerem a Deus. O livro de Crônicas foi escrito entre 400 a 450 antes de Cristo, e pensa-se ter sido Esdras o autor desse livro, porém não há uma certeza absoluta, pode ser qualquer outra pessoa que tenha escrevido, mas isso não vem ao caso.
Os primeiros 9 capítulos do livro de 1 Crônica registra a árvore genealógica oficial das tribos hebreias. Começa desde Adão e segue por milhares de anos até o retorno de Israel do cativeiro. Confesso para vocês que é um texto chato. Esse livro parece, no seu começo, uma lista telefônica. Há mais de 600 nomes desconhecidos e difíceis, capaz de desanimar até o mais valente estudioso da Bíblia Sagrada. Tem aqui, Adão, Noé, Tarsis, Ismael, Euda. Esse capítulo 4 que nós lemos aqui, começa com Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal e por aí vai. Encontramos aqui um tal de Arfaxade. Você daria um nome desse ao seu filho ou não? Arfaxadinho do papai, vem cá. Anã, Jacã, Jotão, e a gente se surpreende com esses nomes. Entretanto, o escritor das crônicas, ele usou essa lista de nomes para mostrar como Deus havia escolhido Israel para um papel de destaque na história da humanidade. Mas o curioso é que ele vem com essa lista de nomes e, de repente, uma história interrompe repentinamente a sequência de 44 nomes deste capítulo. É a história deste homem chamado Jabes. Se depois em casa você der uma olhada mais acurada no texto, você vai observar que até o versículo 8 é só descrição de nomes. Nos versículos 9 e 10 há uma história, e a partir do 11 volta novamente a descrição de nomes. Ou seja, a história de Jabes está em destaque numa relação de quase 600 nomes diferentes. Parece que é um reconhecimento que o autor faz a este homem. Ou seja, nesse texto nós descobrimos que a vida de um homem chamado Jabes recebeu destaque no meio de outros 600 nomes. Meu irmão, só poderia haver alguma coisa de especial neste homem que foi capaz de levar o historiador a fazer uma pausa na ladainha, a limpar a garganta, a mudar a sua forma. Parece que o autor estava querendo nos dizer assim: ei, espera um pouco. Você precisa saber algumas coisas sobre este homem, porque este homem está acima da média. Esse homem, Jabes, ele está muito acima dos demais. E aí vem uma pergunta: o que foi que ele fez de tão notável para receber destaque no meio de uma geração? Quando nós mergulhamos no texto, nós encontramos no mínimo 3 segredos na vida de Jabes, que o tornou destaque no meio de uma geração e um homem acima da média. E eu quero rapidamente com vocês nessa noite analisar esses 3 segredos da vida de Jabes, porque esses 3 segredos podem ser uma realidade na minha e na sua vida também. Primeiro lugar, o primeiro diferencial desse homem acima da média é que ele sonhava. E ele sonhava com coisas grandes porque ele sabia, ele tinha certeza que Deus o criou para crescer. Meu irmão, você conhece pessoas que não têm ambições na vida? Você conhece gente conformada? Você conhece gente que não acredita numa vida melhor? Pessoas, por exemplo, que o muro da casa dela está caindo e ela não faz absolutamente nada para construir um novo. Todos os anos você passa em frente à casa da pessoa, um pedacinho do muro caiu. Você vai na casa dele, a descarga do banheiro é aquela caixinha ainda, aquela antiga caixinha, sabe? E o fiozinho está arrebentado. Todas as vezes que ele vai no banheiro, ele tem que subir no vaso, enfiar a mão lá dentro da caixinha e puxar para dar descarga, e ele não faz absolutamente nada para mudar aquilo. A torneira da cozinha dele está pingando, a mulher fala: meu amor, dá um jeito nessa torneira. Ele vai lá, arruma um pedaço de câmara de ar de bicicleta, amarra a torneira, mas não coloca uma nova. Está conformado. Você conhece gente que anda numa dificuldade terrível, mas ele tem uma linguagem espiritual para justificar a situação que ele está, porque ele não acredita, na verdade, que ele pode mudar a sua história, que ele pode viver uma vida muito melhor? Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas sem sonhos. Existem muitas pessoas conformadas. Existem muitas pessoas sem ambições na vida. Existem muitas pessoas cuja filosofia de vida é a filosofia do Zeca Pagodinho,
que escreveu aquela música dizendo assim, ó, se a coisa não sai do jeito que eu quero, eu também não me desespero. O negócio é deixar e rolar, e aos trancos e barrancos lá vou eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É como o cara que chegou num edifício, apertou o botão para chamar o elevador, era o tempo do assessorista ainda. Quando o elevador chegou, o assessorista falou, em que andar o senhor vai? Ele falou, qualquer um, porque eu já errei o prédio mesmo. Tem gente que trata a vida dessa maneira. Aonde você quer chegar? Qualquer lugar. Por quê? Porque eu acho que a minha vida é um erro. Eu acho que a minha vida é um equívoco. Meu irmão, não ter sonhos é apenas existir sem nada esperar. Uma pessoa que não tem sonhos na vida, a vida se torna chata. Deus havia plantado um coração no sonho de Jabes. E no caso de Jabes, o nosso personagem, ele tinha uma ambição pela bênção de Deus. Olha a oração que ele fez, ele disse assim, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa-me. Senhor, eu não quero que abençoes o que eu estou fazendo, eu quero estar naquilo que o Senhor está abençoando. Quando nós começamos a ter uma ambição pelas coisas certas, pelas coisas que Deus aprova, nós saímos do ordinário e entramos no campo do extraordinário. A palavra ambição, ela tem a mesma raiz da palavra ambiente, e não é por acaso. Se nós fôssemos, as duas vêm de ambire, que significa mover-se livremente. Se nós fôssemos traduzir literalmente essa palavra, e se principalmente ela fosse usada da maneira correta, a palavra ambição significa criar o seu próprio caminho de vida. Ambição é simplesmente você saber o que você quer para a sua vida e trabalhar, lutar, se esforçar para chegar lá. Mas para isso, meu irmão, você precisa ter um sonho. Projetos são aquilo que nós temos na nossa vida que nós somos capazes de alcançar através da nossa capacidade. Sonhos são ilimitados. A gente sonha com algumas coisas que muitas vezes está além da nossa capacidade, mas não está além do poder de Deus de transformar isso em realidade na sua vida. Por isso você, como filho de Deus, tem que aprender a sonhar. Por quê? Porque Deus, quando te criou, Ele te criou para crescer. Aliás, tudo que é saudável na vida cresce. Uma planta saudável cresce. Crianças saudáveis crescem. Uma igreja saudável cresce. E você pode crescer nos seus relacionamentos, você pode crescer financeiramente, você pode crescer profissionalmente, você pode crescer ministerialmente. Por quê? Porque Deus espera que você cresça. E por que Deus espera que você cresça? Simples, porque Ele te fez para crescer. Agora, há 3 grandes erros que nos impedem de ter uma ambição sadia, como a ambição que Jabes possuía. Qual é o primeiro erro que me impede de ter uma ambição? É confundir humildade com medo. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu até tenho um sonho, mas eu sei que eu não vou conseguir realizar nunca. E por que a pessoa diz eu não vou conseguir realizar? Porque ela tem o sonho, mas ela olha para a vida com os olhos dela. Ela olha somente para o potencial dela. E a gente precisa aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. Porque o potencial de Deus está muito além da nossa força e do nosso próprio potencial. Então, se você tem um sonho, e esse sonho é o que Deus quer para a sua vida, meu irmão, você pode conseguir realizar sim. Porque ao longo da história cristã, nós temos visto muitas pessoas que ousaram sonhar com coisas extraordinárias, e esse Deus que é extraordinário, e que abençoa, que é galardoador daqueles que o buscam, tem realizado o sonho de muitas pessoas. Que medo. Tem gente que não realiza nada porque ele tem medo de tentar. Ele tem medo de arriscar. Aliás, tem uma história que eu gosto de contar, de um rei, é uma fábula. Diz que esse rei, todas as vezes que ele capturava um inimigo, ele dava uma chance a esse inimigo. Ele levava o inimigo para uma sala muito grande do seu palácio, e ele pedia para os seus arqueiros ficarem com os arcos e flechas apontados para o sujeito, e ele dizia assim, olha, eu vou te dar 2 alternativas.
Você pode agora mesmo escolher ser morto pelas flechas dos meus arqueiros, ou então você pode abrir aquela porta e encarar o que tem atrás dela. E quando o sujeito olhava para a porta, era uma porta de ferro, enferrujada. Tinha uma imagem de uma caveira sangrando. A porta, só de olhar para ela, era tenebrosa. E todas as pessoas que ele capturava e colocava ali, escolhiam ser mortos pelas flechas dos arqueiros. Até que um dia um súdito, depois de anos e anos e anos e anos contemplando a mesma cena, um dia ele fez uma pergunta para o rei e disse: meu rei, o que é que tem atrás daquela porta? E o rei disse: já que você fez essa pergunta, veja você mesmo, abra essa porta e veja o que tem atrás dela. Diante do imperativo do rei, o súdito não tinha outra alternativa senão abrir a porta. E ele foi caminhando lentamente, o coração disparado, com medo, e quando ele abre a porta dá para a liberdade. Irmãos, história simplesinha, mas quantas oportunidades nós perdemos na vida porque nós temos medo de abrir as portas que nos são propostas? Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida com medo de arriscar? Quantas oportunidades você perdeu na vida porque uma porta foi escancarada, mas você ficou com medo de sair da tua zona de conforto, com medo de enfrentar os riscos, com medo de pagar o preço, e perdeu grandes oportunidades que estavam diante de você. Quem tem medo de se arriscar, nunca vai viver uma vida acima da média. E uma das coisas que nós temos que vencer na nossa vida são os nossos temores, os nossos medos. A Bíblia Sagrada diz que Deus te ama, que Deus quer o seu crescimento, e o amor de Deus lança fora todo o medo. A Bíblia diz: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade, inclusive, meu irmão, para você começar a sonhar com coisas grandes para a sua vida. O segundo erro que nos impede de ter uma ambição como a que Jabes possuía, é confundir satisfação com preguiça. Quando a satisfação é desculpa para a preguiça, os nossos filhos nunca se formarão numa faculdade. E existem algumas pessoas que, para vencer na vida, precisam se livrar da preguiça. Porque, meu irmão, tudo na nossa vida é conquistado com trabalho e com esforço e com suor. Deus honra quem se esforça, Deus honra quem luta, Deus honra quem trabalha. Até no reino espiritual, a Bíblia diz assim, que o reino espiritual, ele é conquistado com violência, com força. Isso significa o quê? Que nós não podemos ser espectadores numa noite de quarta-feira, chamado quarta-feira da vitória. Mas precisa haver uma ação correspondente da nossa parte, uma ação de fé, para que Deus possa nos abençoar. Espiritualmente, você sempre terá que tomar iniciativas para Deus te abençoar. E em terceiro lugar, é confundir pensar pequeno com espiritualidade. Há pessoas que esperam tão pouco de Deus e fazem tão pouco para Deus, que elas se justificam dizendo assim: ah, pastor Ricardo, eu sirvo a Deus do meu jeitinho. Meu irmão, por que você não começa a servir a Deus de uma maneira melhor? Porque a Bíblia diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz: tudo que vier nas minhas mãos para fazer, faze-o bem feito. No nosso relacionamento com Deus, se nós quisermos viver uma vida acima da média, nós temos que aprender a oferecer para Deus sempre o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa capacidade, o melhor da nossa dedicação, o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso empenho, oferecer a Deus sempre o melhor. Eu não sei o que é que você decidiu ser na sua vida, seja o que for, seja o melhor. Se você serve aqui nessa igreja como diácono, seja o melhor diácono de todas as igrejas do Brasil. Seja diferenciado, porque você pode ser um diácono, por exemplo, que está lá fora recebendo as pessoas de uma maneira mecânica. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Igual aquele pessoal que fica no sinaleiro. Quer comprar uma paçoquinha? Quer comprar uma paçoquinha? Automático. Ou você pode ser o cara diferenciado acima da média. Irmão encostou o carro, você...
Abre a porta. Por favor, meu irmão, ó, se prepara, porque hoje é quarta-feira da vitória, Deus tem uma grande vitória nesse culto. O cara já sai com o coração lá, borbulhando, né? Aí já vê o outro ali, meu irmão, vem cá, meu irmão, ó, eu tenho certeza que hoje a palavra de Deus vai impactar o seu coração, é muito bom tê-lo aqui na igreja. E o cara já entra aqui com outro espírito, com outra posição. Ou continua sendo aquele cara, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Vocês estão sentindo a diferença ou não? Você pode ser um músico que chega aqui e toca de qualquer jeito ou não. Durante a semana você pode ver o repertório, você pode cair em cima lá do seu violão, do seu teclado, e estudar, e fazer um arranjo diferente, e chegar e dizer, olha, nesse culto eu vou dar o meu melhor, ao invés de vir e fazer as coisas automaticamente, como você faz em todos os cultos, em todos os dias. A gente pode fazer esse diferencial. E quando a gente faz isso, é que a gente começa a viver uma vida acima da média. O sonho de Jabes era ser abençoado, era ter as fronteiras dele alargadas, os limites ampliados, ou seja, esse era o primeiro segredo, ele sonhava, e a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meu irmão, comece a sonhar com coisas grandes, porque Deus te fez para crescer. Segundo lugar, comece a sonhar, porque Deus te chama para vencer. Quando Deus criou a humanidade, Ele não criou ninguém para o fracasso. Se você consultar os fatos da criação, você vai ver que está escrito lá assim, ó, e formou Deus o homem, à sua imagem e semelhança os formou. Isso aqui já é um traço marcante, mas Deus continua dizendo, crescei e frutificai-vos, ou seja, Deus te dotou com o potencial de ser um vencedor. Se você olhar para a história de Jabes, você vai ver que não havia aqui nenhuma menção especial de um talento, de um dom ou de uma habilidade na vida dele. Não fala dele ter sido uma pessoa rica, não fala dele ter tido uma ótima escolaridade, mas nos informa que ele era uma pessoa comum, igual a mim e a você, e que ele apenas usou a sua fé. Foi a fé de Jabes que o levou a alcançar os seus sonhos, porque a fé é mais importante do que habilidade, do que dom, do que talento e do que formação escolar. Porque quando a gente tem fé, meu irmão, a gente não vive preocupado, porque a fé tem um poder na vida de um servo de Deus. Fé é algo inexplicável. Existem coisas que acontecem na vida de pessoas e no seio da igreja, pela fé, que nos deixam embasbacados, perplexos, sem explicações. A fé contraria a teologia, a fé contraria a liturgia, a fé contraria a racionalidade, a fé contraria tudo. Irmãos, nesses meus 30 anos de ministério, eu tenho visto Deus realizar coisas através da fé, na vida de pessoas que não existe nenhum tipo de explicação, mas que faz as pessoas viverem uma vida acima da média. E coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida, se você tiver fé. Veja, até onde nós sabemos, Jabes viveu no Reino do Sul, em Israel, depois da conquista de Canaã, durante o tempo dos juízes. Ele nasceu na tribo de Judá, e depois ele se tornou finalmente o notável líder do seu clã. Mas a sua trajetória começa com o seu nome. O texto diz assim, ó, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muita dores o dei à luz. Então, ele tinha uma marca na vida dele. O pastor Ricardo tinha uma marca na vida dele, que me chamou a atenção no livro. Quando ele era um menino pequenininho, pé vermelho, aqui no Nortão, ele não gostava muito de fazer as tarefas em casa. Ele não gostava de ajudar. E ele conta ali que a vozinha chegava para ele e dizia assim, mas você é um menino ordinário. E ele cresceu com essa marca na vida. Eu sou um menino ordinário, ordinário, ordinário. Mais tarde ele teve um encontro com Jesus. Jesus entra na vida dele, ele aprende que as coisas na vida têm que ser feitas com excelência,
E ele começa a fazer as coisas com excelência, ele constitui uma família, ele desenvolve um ministério bem-sucedido, ele não apenas abre muitas igrejas, mas ele vê a igreja dele crescendo, se expandindo. Deus vai dando a oportunidade, ele começa a pregar no Brasil inteiro e em outros países, e um dia a vozinha chega para ele e diz: meu filho, você se tornou uma pessoa extraordinária. E aquela marca que ele carregava saiu do coração dele. Imagine Jabes, com muitas dores o dei à luz. Ele carregava essa marca, porque Jabes significa o doloroso. Ele causou tantas dores à sua mãe quando nasceu, que ela o chamou de o doloroso. Talvez, ele possa ter sido rejeitado, não muito querido, não muito amado. E possivelmente nós também tenhamos pessoas aqui que viveram a mesma experiência de Jabes. O seu nome o lembrava a vida toda que ele tinha sido peso na vida de alguém. E tem gente que quando olha para a sua vida passada, ele sempre se lembra que ele foi um peso na vida de alguém, um peso na família. E hoje ele fica sofrendo, remoendo o passado. Um dos maiores problemas que limita a vida de uma pessoa é quando você olha a vida pelo retrovisor. Por que eu fiz aquela sociedade? Por que eu fui me casar com aquela pessoa? Por que eu fui entrar por aquele caminho? E a pessoa não consegue esquecer. Ela vive olhando para o passado. Eu me lembro um dia que eu fui visitar um homem no Hospital Evangélico de Curitiba. A mulher dele me procurou. Disse: pastor, o senhor faria uma visita ao meu marido? Está no Hospital Evangélico de Curitiba. Desenganado. Deram a ele 48 horas de vida. Eu, naquela mesma tarde, me dirigi até o hospital, entrei no quarto, o cara estava deitado na cama, eu sentei assim na beiradinha da cama, fiz uma pergunta para ele. Disse: meu irmão, o que se passa na sua cabeça, você deitado aqui nessa cama, sabendo que tem pouco tempo de vida, o que se passa na sua cabeça? E aí ele começou: pastor, eu fui um mau filho, eu fui um mau marido, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu falei: para! Eu falei: cara, você tem poucos dias de vida, e você vai gastar o último tempo que você tem reclamando da vida, olhando para o passado. Eu falei: aproveita esses minutos, chama a sua esposa aqui, diga para ela o que você sempre teve vontade de dizer, chame os seus filhos, abrace, mas para de olhar a vida pelo retrovisor. Mas, irmãos, tem gente que vive a vida inteira olhando para o passado. Tem gente que vive a vida inteira tentando provar para a professora do 3º ano que ele vai vencer na vida, porque um dia a professora disse: moleque, se você continuar desse jeito, você não vai ser ninguém. Ou tentando provar para o pai e para a mãe, o pai que dizia: moleque, um dia você vai me pagar tudo que você fez, você não vai chegar a lugar nenhum. E a pessoa vive com esse estigma em cima da vida e do coração, e não consegue projetar a vida, não consegue avançar. Por quê? Porque vive no passado. Veja que Jabes, apesar da experiência dolorosa de vida, ele começou a crer em grandes coisas. Esse era o segundo segredo dele. A fé de Jabes dizia assim: você não é um estorvo, você não é um trapo, você é filho de Deus chamado para vencer. Meu irmão, um dia você entregou a sua vida a Jesus, e quando Jesus entrou na sua vida, a primeira coisa que ele fez foi perdoar o seu passado, abençoar o seu presente e lhe dar a chance de construir um futuro acima da média. Qual é a marca que você carrega na sua vida? Talvez a marca que você carrega na sua vida é uma deficiência física, emocional, espiritual, frustração no trabalho. Por que eu fui pedir a conta naquela empresa, se eu estivesse lá até hoje? Talvez seja problemas no casamento, um casamento fracassado, rejeição na infância, medo das pessoas. Sabe o que Jabes está dizendo para nós hoje à noite? Tome posse de uma grande fé, porque com fé em Deus você vencerá na vida, porque Ele te chama para vencer. E em terceiro lugar, comece a orar, meu irmão, porque Deus te motiva a ser um conquistador. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que as nossas orações devem ser transparentes. E esse era o terceiro segredo na vida de Jabes. Veja você, que foi uma oração simples deste homem que o levou a ser um homem acima da média,
a ter o seu nome registrado na Bíblia, destacado no meio de outros 600 nomes, e hoje ainda, 3.000 anos depois, nós estamos aqui falando dele. Talvez você tenha receio de pedir algumas coisas a Deus em oração. Por quê? Porque a gente acha que pedir algumas coisas para Deus é legítimo. E pedir outras coisas para Deus não é legítimo. Por exemplo, a gente acha assim, pedir a salvação do filho é legítimo. Pedir para Deus salvar a minha família é legítimo. Pedir para Deus abençoar o meu vizinho é legítimo. Agora, pedir para Deus me abençoar financeiramente não é muito legítimo. Acho que Deus não está muito afim disso. Pedir para Deus me dar uma casa própria, eu acho que não é legítimo. Pedir para Deus me dar um carro novo, que eu tenho um sonho de ter, tem gente que fica constrangido. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é seu pai? Sim ou não? Sim. Em quem você vai confiar os teus sonhos? Se não ao seu pai. Por que não chegar e dizer, pai, eu tenho o sonho de sair do aluguel. Pai, eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Se eu trabalhar, se eu me esforçar, se eu suar, se eu for à luta, o Senhor não me abençoa? O Senhor não move as circunstâncias aí para eu conseguir comprar minha casa? Porque não é isso que um pai faz para um filho? Não é isso que um filho chega para o pai e diz, olha pai, eu tenho um sonho de entrar numa faculdade, e o pai não se desdobra, muitas vezes não tem condições de pagar uma faculdade de medicina para o filho, e ele vem de carro, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele realiza o sonho do filho? Por que nós temos receios de pedir algumas coisas para Deus? Se a Bíblia diz assim, ei, não andem ansiosos, não andem preocupados, antes, todas as vossas petições, não é algumas, todas, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, com súplica e ações de graça. Meu irmão, olha aqui para mim, seja transparente nas suas orações com Deus. Diga para Deus quais são os seus projetos e diga para Deus quais são os grandes sonhos que você tem na sua vida, porque Deus tem prazer em realizar sonhos dos seus filhos. Jabes pediu o poder de Deus na sua vida. Essa ambição é boa. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz assim, e Deus atendeu o seu pedido. Interessante. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque eu pregava em muitas igrejas, eu fazia alguns seminários, e quando eu terminava de pregar, era muito comum as pessoas virem à frente e pedir oração. Pastor, ore por mim. E eu confesso para vocês que muitas orações que eu fiz foi para me livrar das pessoas. Cansado, depois de uma mensagem, aquela fila de gente. Sabe aquela oração para você se livrar da pessoa? Até que um dia eu tive uma lição. Chegou uma mulher para mim e disse, pastor, depois do culto, ore por mim, porque eu estou passando por isso. Isso era um negócio aterrador. E eu fiz uma dessas orações para me livrar da pessoa. Dei a mão, Senhor, abençoa, fui embora. No outro dia, o outro culto da noite, que eu chego, aquela mulher vem para mim e diz assim, pastor Luiz, que oração o senhor fez ontem por mim? Porque, pastor, aconteceu um milagre extraordinário, e Deus fez isso, e eu resolvi aquele problema, hoje eu estou aqui só para agradecer a Deus. E quando ela falou aquilo, eu me senti envergonhado, e o Espírito Santo de Deus me disse assim, você pode não levar a sério as tuas orações, mas eu levo profundamente a sério todas as orações. Irmão, depois desse dia, eu nunca mais orei de maneira negligente por ninguém. Sabe por quê? Porque há um Deus no céu que leva profundamente a sério as nossas orações. Agora, a gente tem uma tendência de pensar assim, não sei se você já pensou. Fala, cara, quantas pessoas estão orando agora, nesse momento? Quem será que Deus vai ouvir? E aí tem uns irmãos que falam, eu vou orar de madrugada, que a fila é menor. Mas, irmão, o teólogo William Barclay, ele diz assim, a beleza de Deus é que quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração como se nós fôssemos a única pessoa no universo.
E a Bíblia diz que todas as nossas orações estão continuamente diante de Deus. Jabes disse assim, ó, que a tua mão seja comigo. Sabe o que isso significa? Ele queria a presença de Deus com ele. Quantos aqui querem a presença de Deus na sua vida? Essa é uma oração que Deus gosta de responder. Aí ele disse, guarda-me de males e livra-me de dores. Ele nem soube, mas ele estava exatamente fazendo a oração que Jesus nos ensinaria, na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E isso é importante na vida, porque tentação vem sobre a vida de pessoas que estão fazendo coisas significantes para Deus. Quanto mais significante for o seu trabalho para Deus, mais tentado você será. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas não vigia. A Bíblia diz, vigia primeiro, depois ora. Porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para entrar na tua vida. Para entrar para destruir, para entrar para acabar com você. É por isso que Deus quer que você dependa dele. Por quê? Porque é a especialidade de Deus nos livrar do maligno. É a especialidade de Deus nos salvar, nos abençoar. Então, irmãos, esses foram os segredos de Jabes para uma vida acima da média. 3 princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. Primeiro, comece a sonhar os sonhos de Deus. Segundo, comece a crer porque Deus quer fazer de você uma pessoa acima da média. E comece a orar porque Deus te motiva a ser um conquistador. E o Deus que nós servimos, Ele responde à oração dos seus filhos. E hoje eu quero convidar você a sair dessa noite aqui, dessa casa de oração, dessa igreja, desse auditório, de mãos dadas com Deus, crendo no seu poder, vislumbrando uma vida de vitórias que Ele pode te dar. Sonhe os sonhos de Deus, volte para casa dizendo o seguinte, chega de viver uma vida medíocre, eu quero viver uma vida acima da média, e eu sei que o Deus que eu sirvo pode fazer com que eu viva uma vida acima da média. Meu irmão, tenha o hábito da oração na sua vida e vigie muito. Não dê espaço para o maligno na sua vida, não dê espaço para as coisas erradas na sua vida, não dê espaço para o pecado na sua vida, porque só uma coisa pode te limitar de viver o extraordinário que Deus tem para você. É você rejeitar o caminho proposto por Deus para satisfazer os seus desejos e as suas paixões. Se você viver uma vida consagrada com Deus, se você viver uma vida de fé, se você colocar a tua confiança no Senhor, meu irmão, com certeza, você vai viver uma vida muito acima da média. Amém? Vamos nos colocar em pé. E se levar o livro do pastor, então, aí nem se fala, hein? Aí é só correr para o abraço. Aleluia. Você crê que Deus responde orações? Amém? Você está vivendo um momento na tua vida que você já esgotou todos os seus recursos para reverter essa situação e não conseguiu? Você está vivendo um momento na sua vida que você precisa, você diz assim, pastor, é só um milagre, é só se Deus colocar a mão para reverter essa situação, para mudar as coisas na minha vida, e você crê que hoje Deus pode responder a sua oração? Saia do seu lugar, venha aqui diante do altar, porque nós vamos levantar um clamor juntos aqui, venha, mas venha sem medo de ser feliz. Tem gente que fica esperando o outro ir para vir atrás, já venha aqui diante de Deus. Vamos cantar uma canção, em seguida nós vamos levantar um clamor aqui. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Abra sua boca e diga, acredite. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites.
limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus arrasas, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz e bate, Deus, te mostra o teu valor. Aqui à frente, nós vamos impor as mãos sobre essas pessoas aqui hoje. Tem alguém aqui na frente que o problema é enfermidade? Coloca a mão assim na altura da sua cabeça, que eu quero que os pastores unjam. Espera aí, não é para orar ainda não. Quem é enfermidade fica com a mão na cabeça, tá? Que os pastores vão ungir os enfermos. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra se ser herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Declare agora, declara, canto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Elias, Deus que enviou Jesus Cristo em carne para desfazer todas as obras do diabo. Estamos reunidos aqui nessa noite, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos reunidos aqui nesta noite, meu Pai, em uma só fé. Estamos reunidos aqui nessa noite, meu Deus, porque nós acreditamos no poder da oração e no poder de uma pessoa que confia no Senhor. Porque nós acreditamos que coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida através da fé, Pai. E diante do seu altar, meu Deus, estão pessoas, homens e mulheres, jovens, meu Pai, que estão vivendo uma situação difícil na vida numa determinada área. São pessoas, meu Deus, que exauriram todos os seus esforços para tentar reverter uma situação sem êxito, meu Pai. Mas agora nós recorremos, meu Deus, quando os nossos recursos se esgotam, nós recorremos ao nosso Pai amoroso, um Pai que é galardoador daqueles que o buscam, um Pai que disse que nós mesmos sendo maus, se um filho pedir peixe não daríamos uma pedra, quanto mais o Senhor nos abençoaria. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor estenda as tuas mãos para essas pessoas que estão aqui hoje, para toda a tua igreja, mas em especial essas pessoas que estão diante do altar. E se alguém aqui estiver enfermo, doente, meu Pai, e uma doença, meu Deus, que está tirando o sono, o sossego, roubando a prosperidade do teu filho, eu quero hoje, em o nome de Jesus, repreender essa enfermidade. Seja o câncer, seja a úlcera, seja, meu Deus, o problema no cérebro, nos ossos, seja diabetes, seja paralisia, seja o que for, meu Pai, eu quero repreender em o nome de Jesus Cristo, Senhor, e quero ministrar saúde sobre a vida dessas pessoas. Toca agora com o seu poder, meu Deus, e começa, meu Pai, a curar pessoas. Aqui nós estamos lhe pedindo, nós estamos suplicando, porque foi o Senhor mesmo que disse, meu Pai, para não andarmos preocupados, ansiosos, mas colocarmos diante do Senhor todas as nossas petições, Pai.
Deus, se há alguém aqui enfrentando um problema de ordem emocional, de ordem financeira, meu Pai, hoje nós queremos vencer aquele constrangimento que nós temos de pedir que o Senhor nos abençoe na área material, Pai. E eu quero pedir que o Senhor ajude esse homem, essa mulher, a sair dessa situação de dívida, a sair dessa situação de desespero, a sair dessa situação, meu Deus, em que a empresa estacionou, a vida profissional estacionou, e que está deixando esse homem envergonhado por causa de tantas contas que ele tem e não tem dinheiro para pagar, meu Pai. Eu quero pedir que o Senhor, que é um Pai amoroso, um Pai bom, que o Senhor estenda as tuas mãos para ajudar essa pessoa, meu Deus, hoje, a sair dessa situação. Mova as circunstâncias, Pai. O Senhor nos abençoa através de pessoas, Senhor. Levanta pessoas que têm o dom de socorro, de misericórdia, para ajudar essas pessoas a saírem dessa situação, meu Pai. Olha, meu Deus, para pessoas que estão enfrentando quadros de depressão, de insônia, meu Deus, estende as tuas mãos para que haja cura emocional hoje à noite aqui em nome de Jesus. Olha para as pessoas que estão enfrentando problemas na vida sentimental, conjugal, casamento desfeito, prestes a se desfazer, e estende as tuas mãos para que haja restauração aqui hoje. Olha para pessoas que estão oprimidas por forças malignas, Senhor, que perderam, meu Pai, o elan, que perderam, meu Deus, a paixão pela vida, que perderam a vontade de lutar, meu Deus, e o desânimo tomou conta do coração. Eu quero repreender todo o mal sobre a vida desse povo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Senhor, e ministrar libertação, meu Deus, sobre a vida de pessoas. Olha para pessoas aqui, meu Deus, que estão com a vida estacionada, amarrada e não conseguem progredir, que hoje, meu Deus, algo estupendo, algo extraordinário, algo que só o Senhor é capaz de realizar na vida de uma pessoa, Pai, aconteça aqui na vida dos teus filhos. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite marcada para todo sempre na vida do teu filho, como a noite em que ele clamou ao Deus Pai de Jesus Cristo, e esse Deus amoroso estendeu as mãos e reverteu uma situação irreversível aos olhos humanos, dando uma grande vitória aos teus filhos, para que o teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Eu ministro essa vitória na vida desta pessoa agora, meu Pai, agora, na autoridade que me é conferida, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisas extraordinárias comecem a acontecer aqui, Pai, na casa de cada pessoa, no casamento, no trabalho, nos negócios, na saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.